Mas eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Gostaria de convidá-lo à leitura a partir do versículo 24 até o final do capítulo, versículo 29. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Se você tem uma Bíblia, se você precisa de uma Bíblia, basta levantar sua mão que a turma da recepção pode te ajudar com isso. Levanta sua mão onde quer que você esteja e o pessoal pode levar uma Bíblia até você. A gente faz questão que você acompanhe o texto bíblico conosco, tá bom? Mateus 7, a partir do 24 até o 29, quero ler com vocês, depois orar mais uma vez, pedindo que Deus fale aos nossos corações. A palavra de Deus diz assim: Portanto, quem ouve essas palavras, essas minhas palavras, e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te pedimos que, mais uma vez, fale aos nossos corações, transforme nossas mentes, mude a maneira de enxergarmos o mundo, a vida, quem sabe, dependendo da relação que temos contigo, a maneira de te enxergarmos a nós mesmos, de enxergarmos o próximo. Enfim, que as lentes diante dos nossos olhos sejam as lentes do Evangelho e que, através do Evangelho, nós possamos enxergar todo o resto. Abençoa o teu povo, abençoa esse povo que essa noite se reúne para celebrar quem o Senhor é, para relembrar as raízes e os fundamentos da nossa história, quem nós somos de fato na essência, e para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer através da sua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto de Mateus capítulo 7 é o finalzinho de um texto que vai dos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, que nós tradicionalmente chamamos de o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. De certa forma, quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós vemos ali o resumo da ética cristã. Nós vemos no Sermão do Monte uma espécie de uma miniatura, uma forma concisa de Jesus expor o que é a ética e os valores do reino. Ou, de modo muito simples, o que significa ser discípulo de Jesus. É interessante que tudo que Jesus parece dizer, de certa forma, parece ser contraintuitivo, parece ir contra a lógica humana, parece ir contra os valores que nós estamos acostumados a observar, seguir, praticar, viver. Porque quando Jesus ele começa o Sermão do Monte, no capítulo 5, já nos primeiros versículos é dito que Jesus, em meio às multidões, ele chama para si os seus discípulos. Isso é importante observar porque, em meio a uma multidão, Jesus chamar para si seus discípulos e dizer o que ele tem a dizer, nos mostra algo muito óbvio, mas ainda assim muito importante. Que as verdades citadas nesse sermão são verdades para aqueles que se denominam discípulos de Jesus Cristo. É por isso que no final do Sermão do Monte, a gente já vai falar mais sobre isso, Jesus ele declara que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Porque o discípulo de Jesus não é aquele que enxerga no Evangelho um bom conceito apenas. O discípulo de Jesus não é aquele que enxerga no Evangelho meramente uma boa sugestão. Como se eu pudesse olhar para o que Jesus diz e, quando me for conveniente, aplicar na minha vida, e quando aquilo que ele me disser for difícil demais, ou inconveniente, ou constrangedor demais, e dizer, ok, não, obrigado, Jesus, eu fico com a maneira que eu adotei para a minha vida e para a minha história. Não. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é aquele que alicerçou sua vida sobre um fundamento firme. Então, Jesus ele começa falando daquilo que nós chamamos de as bem-aventuranças. E já de início, Jesus nos mostra quem é o homem verdadeiramente feliz. Por homem aqui eu não estou tratando gênero, mas homem e humanidade. Quem é o homem, quem é a mulher
que verdadeiramente são felizes, são plenos, são bem-aventurados, são mais do que felizes, seria uma tradução melhor para isso. E ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados aqueles que são conscientes da sua miséria espiritual. Em outras palavras, bem-aventurados aqueles que têm a profunda consciência de que não merecem o amor de Deus, mas ainda assim o receberam. Mais do que felizes são aqueles que reconheceram que não têm nada para oferecer para Deus, que na sua própria realidade são miseráveis, são pecadores, são carentes da graça de Deus, porque a esses, Jesus diz, pertence o reino dos céus. E aí Jesus vai fazendo uma lista, como eu digo, contra-intuitiva, porque a gente olha e fala: como assim feliz é quem é miserável? Como assim feliz é quem chora? Jesus diz: bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque serão consolados. Ou seja, a felicidade não está no choro. A felicidade está no fato de saber que o choro um dia vai acabar. A felicidade não está na dor. A felicidade está em saber que nós podemos enfrentar a dor pela esperança que temos no reino de Deus. Bem-aventurados, ele diz, os que têm fome e sede de justiça. Jesus está dizendo para os seus discípulos: vejam o caos da humanidade, vejam as mazelas da sociedade. Se vocês clamam por um mundo mais justo, por mais que vocês não vejam a justiça, como diz o profeta Amós, correndo como um rio, como um ribeiro perene, por mais que vocês não vejam hoje, tenham a esperança de que um dia vocês serão satisfeitos, um dia o mundo será justo, um dia o reino virá. E justiça, alegria e paz reinará sobre tudo e sobre todos, porque Cristo, o Rei do Reino, há de voltar e estabelecer o seu poder e sua autoridade por sobre toda a terra. Mas Jesus também diz algo interessante: bem-aventurados são vocês quando perseguidos. Bem-aventurados são vocês quando perseguidos por causa do meu nome. E ele diz: me perseguiram, vão perseguir vocês, mas não tenham medo. Eu estou com vocês. E, gente, nós não precisamos ficar com medo de palavras como essa, que atestam sobre nós a certeza da perseguição. A verdade é que a perseguição existe. A verdade é que seres humanos enfrentam problemas, a verdade é que nós temos adversidades. Então nós não precisamos nos assustar com o fato de Jesus dizer que teremos adversidades. Nós podemos nos alegrar, sabendo que todo ser humano tem dificuldade, todo ser humano tem adversidade. Nós sofreremos perseguição se vivemos fielmente pelo Evangelho, mas nós nos alegramos, porque Jesus diz: não importa o que aconteça, eu estou com vocês. Eu continuo com vocês. Então a surpresa não está na tribulação, todos nós a sofremos. Cristãos ou não cristãos, quem conhece a Deus ou quem não conhece. A surpresa para os discípulos de Jesus é que mesmo todo ser humano sofrendo, os discípulos de Cristo têm a certeza de que Cristo está conosco em meio ao sofrimento. E aí, por isso, nessa comunidade atraente, nessa comunidade de contraste, nessa proposta alternativa do que significa ser povo de Deus, Jesus diz: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Se o sal perdeu o seu sabor, não serve para absolutamente nada, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são o tempero da humanidade. Vocês dão sabor à vida. Mas vocês também são a luz do mundo, de modo que uma luz, para efetivamente cumprir o seu propósito, ela precisa estar em lugar adequado, lugar alto, para iluminar todos que estão na sala. Não faz sentido, Jesus diz, colocar uma lâmpada, uma lamparina debaixo da cama. Assim como a comunidade dos discípulos de Jesus não pode ser ignorada, porque ela é vista tal como uma cidade que está acima de um monte. É um referencial, é um farol, é um direcionamento para pessoas que estão perdidas. Olhar para a igreja, olhar para os discípulos de Jesus Cristo, é ser lembrado que nós temos um referencial de vida diferente daquele que o mundo nos ensinou. E aí Jesus vai ensinando coisa após coisa, verdade atrás de verdade. Jesus sintetiza em uma oração o que deve ser o anseio dos discípulos dele. Porque todos os mestres da lei daquela época ensinavam os seus discípulos a orarem. Então os discípulos de Jesus chegam até Jesus, o seu mestre, e falam: mestre, ensina-nos a orar. E Jesus diz o seguinte: quando vocês orarem, orem assim:
Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, e preste atenção, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Qual é a síntese da nossa oração conforme ensinada por Jesus? A síntese da nossa oração é: Deus, estabelece o teu reino na terra. Faça justiça, venha com amor e graça, venha com misericórdia, traga alegria a corações desesperados. A oração dos discípulos de Jesus é a oração do reino. Porque nós olhamos para os céus e nós vemos que nos céus é o paraíso. Nós vemos que nos céus a vontade de Deus é feita, os anjos declaram a glória de Deus, tudo acontece em perfeita harmonia. Então, por mais que nós não tenhamos chegado aos céus, por assim dizer, nós já o vimos com os olhos da fé. E aquilo que vimos em fé transforma a maneira como nós encaramos o hoje. Portanto, nós estamos dizendo: Senhor, tal como os céus declaram a tua glória, e tal como o Senhor reina nos céus, reine também na terra. E a ideia da oração é: reine através de nós. Porque se Cristo reina nos céus através das hordas celestiais, qual é o povo aqui na terra que deve ser agente do reinado de Cristo? Qual é o povo que, através da sua maneira de viver, deve sinalizar ao mundo que há uma alternativa? Esse povo é a igreja. Esse povo é os discípulos de Jesus. A gente poderia ficar semanas falando sobre isso. Mas Jesus ele vai trazer várias verdades. Por exemplo, o mundo vive pela ética do olho por olho e dente por dente. Vocês não vivam assim. Enquanto o mundo vive em amargura, vocês vivem em perdão. Enquanto o mundo vive em ódio, vocês devem viver em amor. Enquanto o mundo vive em mesquinharia e ganância, vocês devem viver em generosidade. Enquanto o mundo deseja aproveitar sua vida estabelecida meramente no prazer, instintivo, quase animal, Jesus está dizendo: sejam fiéis em seus casamentos. Sejam fiéis nos seus relacionamentos. Não cobice a mulher do outro. Não cobice o marido do outro. No mundo isso é normal, mas não é normal para vocês, porque eu escolhi vocês para mostrar ao mundo que uma nova proposta de vida é possível. Orem pelos seus inimigos. Amem aqueles que te perseguem. Vivam uma vida espiritual através de jejum e oração. Vivam uma vida de justiça e generosidade, auxiliando aqueles que necessitam. Fiquem firmes na palavra de Deus, para que vocês possam identificar quais são os falsos mestres, quais são os falsos profetas. Não vivam mais de uma maneira que vocês podem ser iludidos. Não tentem julgar o coração das pessoas, porque isso não cabe a vocês, mas julguem os frutos. Porque a maneira como as pessoas conduzem suas vidas e aquilo que frutifica da sua vida, efetivamente mostra, Jesus diz, se essa é uma árvore boa ou uma árvore ruim. Porque a árvore boa só dá fruto bom, a árvore ruim só dá fruto ruim. E aí, depois de ter dito essa e muitas outras coisas, Jesus conclui dizendo: portanto, por todas essas coisas, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Os mestres da lei apenas repetiam conceitos antigos. Os mestres da lei falavam daquilo que tinham ouvido, mas não daquilo que viviam. As multidões ficavam maravilhadas com Jesus, porque Jesus pregava o que vivia e vivia o que pregava, e isso lhe conferia autoridade. Eu não sei quantos sabem, mas eu nasci na cidade de Santos, litoral de São Paulo. E lá, anos atrás, houve um fenômeno que ficou conhecido mundialmente. Os prédios tortos da Orla de Santos. Quem
está aí na área de engenharia, esse tipo de coisa, sabe exatamente do que eu estou falando. Você olhava para aqueles prédios e falava, vai cair esse negócio. E ia cair mesmo. Por quê? Porque foi construído sob solo arenoso. Você não constrói prédios gigantescos sobre a areia da praia. Você simplesmente não faz isso. Não sei se a turma não pensou, não sei se quis assim, fazer aquela coisa vista ao mar, mas não se faz isso. E aí, com o tempo, o que começou a acontecer? Como o fundamento era fraco, quando o fundamento não era sólido, como o fundamento era maleável, os prédios começaram a entortar. Tipo Torre de Pisa, sabe? Na Itália. Começaram a entortar. E aí eles fizeram uma obra gigantesca, uma engenharia fascinante, macacos hidráulicos, porque não podia destruir os prédios, ou não deveria, porque ia dar muito prejuízo. E eles foram consertando. Hoje, eles voltaram. É a mesma coisa que construir sobre a rocha? De modo algum. Mas eles conseguiram manusear um pouquinho, mexeram no fundamento, fortaleceram os alicerces e, de alguma maneira, aqueles prédios estão de pé. Mas tem um outro problema na Orla de Santos. Quem é de lá sabe disso. Frequentemente, a cidade sofre com ressacas marítimas. O que é isso? Maré sobe, maré desce. Quando a maré sobe, as ondas aumentam e a água invade as avenidas. E a avenida da praia fica alagada. As muretas da ponta da praia, sobretudo, como a gente chama lá, já foram destruídas e reconstruídas várias vezes. E vai continuar assim sempre. Por quê? Porque você não constrói em frente ao mar um prédio gigantesco. A culpa é do mar? A culpa é da natureza? Não, a natureza só segue o seu curso. A culpa é de quem construiu no lugar errado. A culpa é daqueles que, talvez por ingenuidade, fizeram uma construção num lugar que não é feito para aquilo. Então, o mar só faz o que mar faz mesmo. A natureza só segue o seu curso. A culpa não é das ondas, a culpa é do engenheiro. Né, Marcelo? O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com a nossa palavra? Jesus está aqui perguntando para nós, seus discípulos, sobre o que você tem fundamentado a sua vida. Sobre qual alicerce você tem construído a sua história. Sobre quais valores e princípios você tem fundamentado tudo aquilo que você acredita. A ideia de Apocalipse é fascinante também nesse sentido. É o contraste entre duas realidades, duas cidades. O autor de Apocalipse, João, está dizendo, você vai construir sua vida sobre os valores de quem? De Roma ou da Nova Jerusalém? Você vai construir sua vida sobre os valores desse mundo, sobre os impérios desse mundo, ou sobre a cidade eterna, aquela que nunca passa? Você vai construir sua vida sobre a ótica do dragão e da besta ou sobre a ótica do cordeiro? Porque Roma vai passar, simbolicamente falando, a Nova Jerusalém não. O dragão e a besta passarão, ou seja, os valores desse mundo, a cultura desse mundo, os princípios desse mundo, tudo isso vai cair por terra, mas os valores do cordeiro não. Sob qual alicerce você tem construído a sua vida? Porque se você construir sua vida sob um alicerce arenoso, por assim dizer, se você construir sua vida sob algo que pode ser, em um instante, tirado de você, você construiu sua vida, mesmo sem perceber, no lugar errado. Imagine só, pessoas que chegam no final das suas vidas com profundo arrependimento, dizendo, eu não valorizei o que de fato era mais importante. Nunca me esqueço a propaganda de um banco, não vou falar nome para fazer propaganda, mas um banco que no final da vida o cara estava morrendo e ele fala, nossa, queria ter feito mais hora extra. Queria ter trabalhado mais, queria ter ficado mais no escritório. É uma insanidade pensar isso. É uma insanidade que no final da vida alguém desejará coisas e não gente. Desejará coisas que podem lhe ser tiradas e não família, por exemplo. Se é uma insanidade pensar que no final da vida isso não faz sentido algum, por que viver nisso hoje? Por que construirmos a nossa vida em valores que nos podem ser tirados a qualquer momento? A melhor edificação da nossa história,
Aí sim, nossa família, nosso trabalho, nossos estudos, nossos hobbies, nossas múltiplas atividades, a melhor maneira de fundamentar a nossa vida é na rocha inabalável que é Jesus Cristo. Porque aí virão ventos e tempestades, virão ondas e chuvas, ou seja, nós teremos problemas, mas o nosso fundamento é sólido. Nós teremos adversidades, mas nós sabemos onde nós construímos a nossa vida. Nós teremos tribulações como qualquer ser humano na face da terra. Ser cristão não nos torna imunes à dor. Ser cristão não nos torna imunes ao sofrimento. Mas quando o sofrimento vem, a nossa reação é de uma outra maneira. Porque o nosso fundamento não é algo mole, não é algo que se acaba. O fundamento da nossa vida e da nossa história é a rocha inabalável que é Jesus Cristo. Então, ao nós falarmos de raízes, nós não estamos falando apenas de algo regionalizado, de raízes culturais, de talvez músicas que remetem ao seu passado, é isso também. Mas falar de raízes é uma boa desculpa, por assim dizer, para nós nos perguntarmos quais são as raízes e os alicerces da nossa própria vida. Porque uma árvore, ela pode ser gigantesca. Se a raiz é frágil, ela é facilmente arrancada. Da mesma maneira como você pode ter uma planta menor. Aos olhos pode não parecer grande coisa, mas se suas raízes são profundas, pode vir o vento e a chuva e não arrancará essa planta facilmente. Nós não queremos ser aqueles que fundamentam sua vida em uma base frágil que pode ser tirada e arrancada a qualquer momento. Os discípulos de Jesus vivem pelos valores do reino e fundamentam sua história, sua cultura, seus valores e seus princípios na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Amém?